E aí galera, eu sou o Rob Dato, esse é o nosso Papo B 2020 aí, começando esse ano que não foi um ano nada fácil, né? Todos sabemos, mas não podemos deixar aí a peteca cair, né? E hoje então vou falar de um filme filipino, uma produção filipina, ou seja, extremamente barata, extremamente B, e é o primeiro filme com o Gary Daniels, aí, astro de filmes B, tá? Como protagonista. O filme é o Final Reprisal. Esse filme aqui, ó. Final Reprisal. Ok? Solta a abertura aí e já voltamos já. Vai lá. Final Reprisal, lançado aqui no Brasil em VHS pela América Video como Confronto Selvagem. Cara, essa é uma produção filipina, tá? Dirigida aí pelo Ted Page, né? Velho conhecido diretor de tralhas filipinas aí, dirigiu Fireback com o Richard Harrison, dirigiu Heroes for Hire, vários filmes filipinos aí de orçamento bem limitado, bem barato, né? E cara, esse filme aqui traz essa particularidade de ser aí o primeiro filme do Gary Daniels, né? O Gary Daniels, artista marcial inglês, astro de inúmeros filmes Bs aí, foi contratado da PM Entertainment, fez filmes aí com várias empresas baratas, tá? Foi aí um dos grandes astros do cinema de kickboxing, né? Tá nativo até hoje, embora com toda a limitação dos filmes de ação hoje, né? Tá bem paradão, bem limitado, aí, perto do que ele já produziu, né? O cara fazia vários filmes todos os anos aí. Eu me lembro que no começo dos anos 90, cara, sem locadora era, sei lá, no mínimo uns 2, 3 filmes por ano do cara saía, né? Hoje em dia é um ou outro aí, com alguns anos de intervalo, enfim, né? Como todos os outros astros de filmes B, né? Então esse filme é o seguinte, cara, a história desse filme começa aí com o Gary Daniels, né? Fazendo um fuzileiro, um marine, que está em treinamento num país asiático aí, né, cara? Não fica muito claro no início, mas é na Tailândia, e esse filme repete o erro aí, corriqueiro, costumeiro, né, de deixar a Tailândia fazendo fronteira com o Vietnã. A Tailândia não faz fronteira com o Vietnã, a não ser no universo dos filmes B, né? Então ele é um marine, tá em treinamento aí com o seu time de elite, né? A primeira meia hora do filme é só com a ação deles, tal, fazendo diversas missões, né? E fazendo alguns treinamentos, enfim, né? E o Gary Daniels, cara, ele acaba junto com seus homens aí numa missão, uma missão bem difícil, né? De alta periculosidade, né? Que alguns líderes vietnamitas importantes vão estar reunidos lá numa mansão, né, perto da fronteira. E eles são destacados para irem lá. Só que chegando lá é uma armadilha, eles caíram numa armadilha, cara. Aí eles são cercados, acho que são 4 ou 5 homens, são cercados pelos soldados vietnamitas, né? E eles não têm, assim, saída a não ser sequestrar uma menina, filha de um general vietnamita. Eles conseguem lá se apoderar da menina, né? Que é a moeda de troca, o passaporte para eles conseguirem deixar o país, né? E aí tem toda aquela cena de tensão, deles tentando se livrar e tal. Eles conseguem fugir com a menina, né? E em determinado momento o jipe que eles estão passa em cima de uma mina terrestre lá, estoura o jipe e eles ficam perdidos, né?
Aí nisso aí, nós não vimos o rosto do soldado americano que faz isso, mas alguém se aproxima da menina e dá um tiro na cabeça dela, cara. A menina deve ter uns 6 anos, assim, ele dá um tiro na cabeça dela, né, uma cena gráfica que nós não veremos em filmes americanos, né? Esse filme, como é filipino, pode. E aí o general, obviamente, fica completamente transtornado, né? E ele consegue capturar um soldado, que é o James Gaines, né? Que é outro velho conhecido aí dos filmes filipinos aí, que ele é um cara, ele é meio americano, meio filipino, ele é meio mestiço, ele é meio negro e meio filipino, né? E cara, esse cara fez inúmeros filmes filipinos Bs. O cara tá em todos os filmes do Richard Harrison, fez alguns blaxploitation com Círio Santiago, participou aí de alguns filmes da Canon, né? O American Ninja 1, que foi filmado nas Filipinas também, ele participa, faz uma participação lá. Então ele é um cara bem conhecido de quem gosta de filmes Bs aí, filmados nas Filipinas, né? E ele faz o grande parceiro do Daniels, que inclusive no passado, eles dão um flashback, e o Gary Daniels era um cara arruaceiro, era um cara metido com gangues e tal, e foi meio que esse negro aí que ajudou ele a encontrar o caminho das Forças Armadas, ensinou ele a praticar artes marciais, né? E são bem amigos, né? Só que os caras conseguem prender esse negro aí. Aí prendem ele, torturam ele, e o general fica perguntando quem foi o responsável, né, pela morte da filha dele e tal. E aí dá um salto no tempo, passam-se 5 anos, o Gary Daniels já não faz mais parte das Forças Armadas, só que ele trabalha em conjunto com as Forças Armadas tailandesas, né? Ele treina o grupo de elite, assim como ele fez parte do grupo de elite americano, ele treina um grupo de elite do exército tailandês, né? Então ele mora lá em Bangkok, numa casa bastante luxuosa, com a sua esposa americana e o seu filho que tem 6 anos, né? E aí, num belo dia tranquilo, lá seguindo a rotina da vida, eis que o colega negro do Gary Daniels aparece na casa dele, estranhamente, conversam lá tal, e botam a parte, e o cara fala pro Daniels que ele foi preso, e que ele passou poucas e boas nas mãos dos vietnamitas, né, e tal, e convida eles aí para um final de semana na sua casa beira-mar, né? Aí o Daniels com a sua esposa e seu filho vão lá, estão se divertindo, quando de repente são cercados por vários soldados mercenários, né? Que acabam levando a esposa e o filho do Daniels, né? E deixando ele e o seu amigo negro lá à beira da morte, né? Dão um cacete neles lá e deixam eles à beira da morte, né? Quando o Daniels desperta no hospital, ele vem a saber que sua família foi executada pelos mercenários, né? Aí, obviamente, tomado por fúria, ele e seu amigo negro se reúnem lá. O outro amigo que fazia parte também do grupo de elite deles é um cara que trabalha na embaixada americana, é um cara que tem influência, né? E ele consegue descobrir esse grupo de mercenários aí que levou a mulher e o filho do Daniels e os executaram, né? Inclusive executaram eles com um tiro na testa, exatamente igual a filha do general vietnamita. Ou seja, cara, o filme não esconde nada, entendeu? É um roteiro extremamente básico, assim, né? Obviamente que se trata de uma vingança do general vietnamita que pensa que o Gary Daniels foi o responsável pela morte da sua filha. E aí eles vão lá e acabam, tem aquele monte de cena de ação e tal, e eles acabam com os mercenários lá. Aí quando um mercenário, o último mercenário sobrevivente vai falar alguma coisa, o amigo negro vai lá e mata ele. Ou seja, temos aí o nosso suspeito, né? Que não é suspeito, todo mundo sabe que ele está envolvido no negócio, que foi ele que quando esteve preso e torturado pelos vietnamitas, ele acabou delatando o seu amigo lá. E obviamente isso aí é revelado no final do filme, mas todo mundo já sabe o que está acontecendo. O próprio negro foi o responsável, ele próprio, por ter matado a menina, né? E ele acusou o seu amigo para se livrar do castigo do general, da ira do general vietnamita, né? Nisso tudo vai desenrolando, tal, eles acabam com os mercenários, o Gary Daniels decide voltar para os Estados Unidos, né, largar a Tailândia, e quando ele vai viajar, ele ia junto com o seu amigo, vem os soldados tailandeses lá e vão escoltar o carro dele, né? Aí o negro também já fica meio inquieto, já estranhamente, né? Ou seja, obviamente, vai ter uma emboscada esperando-os. Eles atacam lá o comboio, o Gary Daniels consegue escapar,
vai conduzindo suas investigações, aí ele fica na Tailândia, né? Tem contato com um grande traficante de armas lá tailandês e tal, e ele acaba por fim, né, apesar, vai levando muita cena de porrada, tiroteio, explosões e afins, né, que são bem característicos do cinema de ação filipino. O Gary Daniels acaba preso pelas tropas vietnamitas, levado lá para o Vietnã. Os seus amigos tailandeses não podem fazer nada porque passou da fronteira, eles não têm jurisdição, né? Gary Daniels então sofre torturas, aí, horrores na mão dos vietnamitas num campo de prisioneiros, e onde chegamos ao climático final, que o general vietnamita está com o Gary Daniels todo machucado lá, amarrado num tronco, né? E aí vem então o seu amigo negro que revela a sua dupla face, né? E ele acusa e fala, foi ele que foi o responsável por ter matado a sua filha, general, há 5 anos atrás. E o Daniels, não, né, eu não sei de nada, não, eu não vi mais a menina depois que o Jeep que a gente estava explodiu e tal. E aí então o general, para tirar essa dúvida, tem uma solução muito simples, que é bem corriqueiramente usada nos filmes B, né? Colocam os dois para lutar. Aquele que ganhar é o que tem a razão. E aí o Gary Daniels tem a sua cena de luta final aí com o seu amigo, né, seu muito amigo. Obviamente ele dá um cacete no cara e tal. Mas aí na hora H, quando o cara pega a arma e vai matar o Gary Daniels, ele mata os soldados vietnamitas. Ou seja, no último minuto, o negro traidor se redime. E aí o Gary Daniels tem aí então sua última cena de ação e sua última luta, né, a luta final com o general vietnamita, que também é um perito em artes marciais, né. E assim termina o filme, cara, com o Gary Daniels derrotando o general vietnamita, né, e o seu amigo no leito de morte aí se redimindo, né, de ter assassinado sua família, de ter sido o grande causador de toda a desgraça, né. Cara, apesar desse roteiro extremamente simplista, é um filme altamente divertido, cara. Pra quem gosta aí de Numploitations, né, filmes que exploram a Guerra do Vietnã, cara, é um filme muito legal, embora ele não se passe na Guerra do Vietnã, mas não fica assim muito claro a época que ele passa, né, atrás do encarte do VHS da America Video, eles falam que estão na Guerra do Vietnã e tal, mas cara, dá pra ver que é contemporâneo, se passa nos anos 80 mesmo o filme. Não tem mais Guerra do Vietnã, né? Eles não são combatentes do Vietnã, eles são membros de um grupo de elite americano que se situa ali na Tailândia, que fazem algumas missões extraoficiais no Vietnã. E assim, Gary Daniels é sempre um show à parte, o cara é um perito em artes marciais, né? Faz cenas de artes marciais muito boas, embora aqui ele estava bem no começo, né? Como eu disse, é o seu primeiro filme como protagonista, ele está bem cru ainda. Ainda as cenas de luta são bem assim contidas, né? São mais realistas, inclusive. Ele não dá tantos saltos, tantos chutes, né? Até porque o Van Damme surgiu nessa época, né? E foi o Van Damme aí meio que ditou a regra de tudo isso. Mas o Gary Daniels surgiu junto com o Van Damme, embora ele foi bem menos conhecido, né? E ficou conhecido como um ator aí vindo às custas do Van Damme-ploitation, né? Os atores marciais de kickboxing que se destacaram, que vieram nos anos 90, que vieram depois do Van Damme. Mas ele surgiu junto com o Van Damme e ele já lutava, já tem cenas de luta, tem cenas de treino, né, tem aquelas cenas clichês do cara treinando na praia, treinando em cima da montanha, né, vestido o seu dogi lá. Mas cara, é um filme divertido, é um filme que cumpre o que promete, muita ação, né, para quem gosta de tiroteio, de explosões, de lutas, é um filme bacana, um filme que vale a pena ser conhecido, tá? Como eu disse, ele não foi lançado ele foi lançado em VHS aqui no Brasil, mas não foi lançado em DVD, tá? Então ele não é um filme tão fácil de ser encontrado. Mas você acaba encontrando aí pela internet, né? Mesmo sem legendas e tal, você acaba encontrando aí no YouTube, deve ter, você acaba encontrando com relativa facilidade, né? O difícil vai ser você encontrar ele com legendas, né? Não tenho informações se esse filme foi exibido na televisão, né? Portanto, não sei se existe uma dublagem para ele. Mas assim, vale a pena. Se você conseguir encontrar esse filme aí, Final Reprisal, ou Confronto Selvagem, como foi lançado aqui. Tá bom, galera? Valeu! Semana que vem voltamos aí com outro filmaço B, ok? Abração e tchau!